Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, aqui é a Amanda e o vídeo de hoje é sobre o livro Ninguém Nasce Herói, do autor nacional Éric Novello. Esse não é o primeiro livro do Éric, ele tem outros livros publicados, mas esse foi meu primeiro contato com o autor e esse também é o primeiro livro que o autor escreve mais direcionado para um público jovem. Esse foi o primeiro livro que eu li para aquele projeto de leitura Em Companhia dos Nacionais. Se você ainda não conhece esse projeto, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa conhecer. Espero que vocês se animem a participar junto comigo. Tem uma entrada do diário do Franz Kafka que eu acho muito marcante, diz o seguinte: 2 de agosto. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. São pouquíssimas palavras, mas pra mim elas carregam um significado tão forte. Porque tem uma guerra acontecendo, mas a vida continua. Eu sempre tive interesse em histórias, sejam livros, ou filmes, ou séries, sobre guerras, revoluções, conflitos, fossem histórias de ficção ou não. E eu ficava imaginando como deve ser viver em um contexto caótico. Como é que fica a vida das pessoas num cenário assim, sabe? Como é que é viver com medo? Eu ficava pensando, será que as pessoas param suas vidas por um momento, até que venha um equilíbrio, até que venha certa tranquilidade? Elas param de trabalhar, elas param de estudar, suas rotinas vão ser drasticamente afetadas? E na verdade não, né? A vida continua. A vida continua apesar de todo o caos. Por isso eu acho tão forte, tão marcante e tão carregado de significado essa entrada do Diário do Kafka. 2 países em guerra, o meu país está em guerra, mas eu vou pra piscina à tarde. E esse livro do Éric é isso, como nós, pessoas comuns, seguimos as nossas vidas em um contexto caótico. É a história de um grupo de amigos levando a vida em um Brasil que agora é governado por uma ditadura fundamentalista. E o que é muito impactante e triste nessa leitura é perceber que muitas das coisas que acontecem aqui não são criações mirabolantes do autor. Muitas delas já acontecem. São notícias dos jornais que a gente vê diariamente. Bom, e apesar dessa ser a realidade de todo o país, o presidente é um ditador fundamentalista, na história a gente só tem contato com o que acontece na cidade de São Paulo, que é onde o protagonista e os seus amigos moram. A história é narrada em primeira pessoa pelo Chuvisco e ele conta a sua história e a história do seu grupo de amigos, que são jovens. Alguns estão entrando agora no mercado de trabalho, outros estão terminando a faculdade, e eles estão levando suas vidas nesse cenário de intolerância, de perseguição a minorias. A polícia é extremamente violenta, existe também a Guarda Branca, que são civis fanáticos que querem fazer justiça com as próprias mãos. E eles são incentivados pelo próprio governo a fazerem isso. Eles perseguem, agridem, matam pessoas que não se encaixam no padrão que o governo tem como ideal, que o governo tem e vende como correto. E claro, existem pessoas lutando contra isso, querendo mudar essa realidade de opressão. E o Chuvisco e os seus amigos são algumas dessas pessoas. O Chuvisco, junto com 2 amigos, eles distribuem pelas praças da cidade alguns livros que foram proibidos pelo governo. É a forma dele de lutar contra esse regime opressor. O Chuvisco, ele é um pacifista e em determinado momento da história ele começa a se questionar se ele não está sendo muito ingênuo, revidando dessa forma. Porque o governo, ele está sendo extremamente violento. E existem grupos lutando contra esse governo também de forma violenta. E aí ele começa a se questionar, como é que eu devo tentar combater isso? Com mais violência? Eu devo me juntar a esses grupos armados? Ou será que é pior dessa forma? Um dia o Chuvisco está andando pela rua e ele presencia a Guarda Branca, alguns membros da Guarda Branca, agredindo um rapaz. E aí ele parte para cima desses integrantes da Guarda Branca para tentar ajudar esse rapaz que está prestes a ser morto, espancado ali na rua. E essa situação vai trazer um monte de questões, um monte de complicações para a vida do Chuvisco e para a vida dos seus amigos. E é essa a proposta desse livro, como é que a vida de pessoas comuns continua nesse contexto de conflitos, nesse contexto de opressão, nesse contexto de perseguição a minorias, nesse contexto de
perda de liberdades individuais, como é que a vida das pessoas fica, como é que a vida das pessoas continua em um país com um governante extremamente preconceituoso e violento. Eu acho um livro necessário, importante, ainda mais levando em consideração a nossa realidade política. Infelizmente, tem sido tão comum a gente encontrar pessoas por aí com seus discursos de ódio, representantes do povo com discursos de ódio, com repúdio a minorias, e muitas pessoas apoiando, concordando com esses posicionamentos, com esses discursos. Infelizmente, não está distante da nossa realidade essa perseguição, essas agressões, essa intolerância. A gente tem notícias o tempo todo sobre isso. Por isso eu acredito que histórias como a desse livro são necessárias, porque são um abrir de olhos, sabe? Um convite a nos fazer pensar criticamente. E é também um convite para que a gente haja, para que a gente faça algo a respeito. O que é que a gente pode fazer contra isso? Bom, esse ano é ano de eleição, então um passo importante talvez seja pesquisar e pensar bem em quem a gente vai votar, quem a gente quer no poder, quem a gente quer nos representando. Eu não quero fazer aqui desse vídeo um discurso político, mas isso é necessário, né? A gente quer viver a realidade dessa história, a gente quer uma sociedade que não respeita a individualidade de cada um. E esse é um livro mais voltado para o público jovem, né, como eu disse lá no início. Claro que adultos também podem ler, mas ele vai dialogar também com o público mais jovem. Então eu acho muito interessante e muito necessário esse diálogo com a galera mais nova mesmo. Que seja um convite para que os jovens queiram entender a política, né? Queiram debater política. A gente tem essa conversa de que política, religião e futebol não se discute. Se discute sim, tem que discutir, porque é algo que nos afeta diretamente, afeta a nossa vida. Então, como é que é um assunto que não se discute? É claro que se discute, tem que discutir muito. Gostei bastante da experiência dessa leitura. Eu acho que o autor conseguiu trazer um equilíbrio para a história. Tem momentos tristes, tem momentos pesados, mas também tem momentos mais descontraídos, porque a gente acompanha a história desse grupo de amigos, né? E é essa ideia que eu comentei, a vida continua em meio ao caos. A gente precisa continuar. Então tem momentos de violência, de turbulência, sim, mas tem o outro lado, tem a vida que continua, tem a vida acontecendo. Amigos conversando sobre assuntos aleatórios, tomando uma cerveja, tomando um café. Ninguém quer sentir medo ao andar na rua. Ninguém quer ser escorraçado, agredido. Ninguém quer sair de casa sem a certeza de que vai voltar só porque pensa ou age diferente. Mas, se gigantes de aço descem dos céus, dispostos a te esmagar, a única maneira de sobreviver é reagir, empurrá-los de volta. A verdade é que ninguém nasce herói, mas isso não nos impede de salvar o mundo de vez em quando. Fica aqui então a minha dica de um livro de ficção que infelizmente dialoga bastante com a nossa realidade. Então fica aqui a minha dica dessa leitura e a minha torcida para que a gente não esteja caminhando para esse futuro que é retratado na história. Que a gente saiba dar os passos necessários para que isso não aconteça. Por hoje é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Se você já tiver lido esse livro, por favor, me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você achou, se gostou, se não gostou. Se tiver ficado com vontade de ler, me conta nos comentários também. Vamos continuar batendo um papo aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever e de ativar as notificações. Assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau! E não esquece, no próximo mês, o livro que a gente vai ler para esse projeto de leitura é o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Então fica aqui já o convite, no mês de maio vamos ler As Meninas. Agora sim eu fui. Um beijo e tchau!